Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da nona parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. Bem-vindo aos meus 3 anos de mundão. Pedi para faltar ao colégio, afinal tinha que ajudar na mudança. Estava voltando para o condomínio exatamente na fase em que me sentia mais segura. Pensei em me vingar de todos os que riram de mim e de todos os meninos que me disseram não com um sorrisinho de deboche. Eu sabia que ninguém ia me reconhecer. Era como voltar incógnita para começar tudo de novo. Chegamos com pouca mudança, pois a maioria dos móveis havia estragado na casa do colégio, lembra? Minhas poucas roupas estavam em caixas de papelão. Fui arrumando como podia. Eu estava no auge da minha magreza e flertando com a bulimia. Tive de ser forte para decidir parar de vomitar quando comia alguma coisa engordante. Nesse dia, me arrumei toda para a festa de rua do condomínio. Seria minha volta triunfal. Queria ver se debochariam da Sharon. Ela não tinha defeitos. Tinha amigos, fazia teatro, tinha olhos azuis, que mico. Media 1,69 m, pesava 53 quilos aos 13 anos de idade. Pasmem. Saí vestida com minha bermuda clochard, minha mini blusa, tênis cano longo e meias grossas. Não ria, pois estávamos nos anos 80. Fui andando em direção às barraquinhas e percebi que os olhares se voltavam para mim. Eram amigos criados comigo que não me reconheceram. Alguns meninos piscavam e eu ria pensando, hahaha, é ruim, hein? Mas alguém olhou dentro dos meus olhos azuis e me reconheceu. Era ela, a minha inimiga Kátia. Ela também estava crescida e linda. Oi, será que vai dar briga de novo? Eu já não era mais criança. Não ia ser legal me descabelar e gritar com ela. Melhor não chegar perto, melhor não cutucar. Amarelei. O som da house music estrondava o prédio. As pessoas dançavam e se divertiam. Mas eu resolvi voltar para casa, enquanto a Kátia dizia a todos que eu tinha voltado. É ela, Fernandinha, ela voltou. Eu, com minhas ideias de adolescente, fiquei imaginando o que se passava na cabeça deles. Deviam estar admirados, pois certamente achavam que eu nunca seria magra, nem alta e nem teria olhos azuis. Meus pais decidiram me transferir do colégio. Mais uma vez eu sumi sem me despedir de ninguém. Deixei a turma da capela e a professora de religião, minha preferida do Pio XII. Não pude me despedir, mas eu já estava acostumada. Ia tirar proveito de começar de novo em outra escola. Mais uma vez eu poderia ser quem quisesse, com uma condição. Sem usar o nome Sharon seria apenas artisticamente, até porque no condomínio aquela identidade não ia colar. Esta foi uma época de muita ilusão e fuga de mim mesma. Depois de algum tempo, meu pai saiu de casa definitivamente. De certa forma, eu já esperava por isso. E cada vez mais me preparava para ser madura, para não sofrer. Afinal, todos os pais se separavam mesmo. Meu pai conversava muito comigo, me preparando. Ele dizia que não estava se separando de mim, que não existia ex-pai, que me amava muito. Então eu me sentia uma cúmplice dele e ficava cheia de culpa por não poder dizer à mamãe que desconfiava de alguma coisa. Bom, era disso que eu fugia. Resolvi ser dura, madura, crescida e por muitas vezes ouvi frases como ela é forte, ela aguenta o tranco, ela é madura. Assim, passei a me esconder e aprendi a não sentir dor. Estava sempre anestesiada e sem expressão. Eu pensava, tudo bem, as coisas são sempre assim. Nova escola. Passei a estudar de manhã no colégio São Sebastião, no bairro de Rocha Miranda. Tinha que acordar muito cedo. Ninguém merece, eu dizia. Andava pelo bairro Araújo e pegava o busão 629. No primeiro dia de aula, fui sem uniforme mesmo. Comecei no meio do ano, depois das férias de junho. Os alunos estavam felizes no intervalo, entrando e saindo das salas, gritando no corredor. Todos pareciam mais livres do que no Pio XII, que era um colégio de padre. A maior parte dos alunos era de classe média, muito filhinho de papai da região, bem criados na farinha láctea, assim como eu. Geração Coca-Cola, bochechas rosadas, alunos da escola técnica. Lá estava eu na 6ª série, grandona, adulta e civilizada. Uma bomba prestes a explodir, mas com muito glamour na cabeleira e na lente de contato. Fui subindo as escadas depois do recreio. Mais uma vez, a novidade era eu. Todos queriam saber de que nave eu havia descido ali, no meio do ano.
Olhei para cima e vi a porta da classe do segundo ano aberta. 2 meninos colocaram a cabeça para fora para espiar quem subia. Um era loiro de olhos azuis que me chamou a atenção. Eu sacudi a cabeça e pensei, outro não, é castigo. O que estava logo abaixo era moreno, parecia um menudo. Não dei muita ideia e disse para mim mesma, todos os gatos são pardos. Então segui para a sala de aula. Os dias foram passando e logo os colegas deram um jeitinho de aproximar a menina popular do menino popular, que aqui vou chamar de menudo, ok? Naquela época, os cadernos de perguntas estavam em alta. Eles rodavam a sala de aula para que todos os amigos se respondessem. Era assim que sabíamos um pouco mais sobre os colegas. O meu caderno de pergunta foi parar na mão do menudo. Na saída, ele foi me entregar o caderno. Abri correndo, curiosa para ler suas respostas. Finalmente cheguei a mais que mais me interessava. Tanã, religião. Que rufem os tambores. Protestante cristão. Eu não podia acreditar. É de Deus, pensei. Participei do pelotão da bandeira no desfile de 7 de setembro na Praça de Rocha Miranda. Lá rolou um clima entre mim e o menudo. No domingo, fomos juntos à minha antiga igreja. Eu não ia lá há uns 4 anos. Fui recebida com alegria e entusiasmo. Eles pensaram que a minha família estava voltando. No outro domingo, o menudo só foi me buscar, pois disse que havia ido à igreja dele, a presbiteriana, achei legal. No domingo seguinte, fomos ao baile. Claro, todos da escola iam, e eu tinha medo de perder o namorado para outra menina. Nesse meio tempo, comecei a fazer um curso de modelo e manequim na Fundação João Mendes. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, a música, os desfiles, o baile, a Vicky Disco Dance, a Playhouse, as Cuba Livres, as cervejas, as festas de rua e as crises intermináveis de ciúmes. Nessa época, eu já tinha o meu book em preto e branco, álbum de fotografias necessário para qualquer modelo. Eu não tinha agência famosa, pois a passarela exigia uma medida máxima de quadril, e o meu ultrapassava esse número. Minhas medidas eram melhores para fotografia. Era o que eu fazia, além de figuração em novelas e programas de TV. O menudo odiava minha área profissional. Quando eu ganhava algum concurso de beleza, ele socava a mesa. Eu ia receber o troféu com um sorriso amarelo, enquanto ele dava seus pitis no meio do povo. Eu odiava aquela atitude, era uma relação de paixão e ódio, inveja e atração, muito estranha, muito adolescente, muito do mal. Eu fazia figuração em algumas novelas, mas não podia compartilhar com ele. Quanto aos ensaios da banda, normalmente não avisava os dias. Por outro lado, ele começou a me trair desde a primeira semana de namoro. Fomos a uma festa na casa do amigo loirinho dele. Mais tarde, ele me levou em casa, voltou para a festa e ficou com outra menina. Descobri isso 2 anos depois. Nessa época, eu aprendi a odiar e a me vingar. Queria me defender, e você vai entender por quê. A Vico Disco Dance. A Vicky Disco Dance era uma balada que rolava no bairro Rocha Miranda. A galera da escola frequentava aos domingos e às quartas-feiras. Lá era nosso point. Os playboys também apareciam em seus carrões tunados cheios de neon para chamar a atenção. Aquele era um lugar aparentemente inofensivo, onde a garotada ia para se enturmar. Mas de inofensivo não tinha nada, pois rolava de tudo lá. Armas, drogas e muito, muito álcool. Eu marcava presença toda quarta e todo domingo. Minha mãe me deixava na porta e me buscava por volta de meia-noite. Algumas vezes eu ia com a galera de ônibus, com ou sem o menudo. Em uma das noites de domingo, peguei o ônibus com meus amigos, saltei na Avenida dos Diamantes e passei por um beco que cortava caminho até a Avenida dos Italianos. O beco era escuro e dava no final de uma rua sem saída. As amendoeiras deixavam a rua ainda mais escura. O papo estava ótimo, pois era grande nossa expectativa de uma noite divertida e do show que nos embalaria na madrugada. A rua ia clareando à medida que caminhávamos em direção à balada. De repente, parei de prestar atenção na turma e foquei numa pequena igreja. Passamos pela porta e eu percebi entre as grades da igreja que havia um movimento interessante acontecendo. As pessoas dançavam e cantavam, batendo palmas. Um ritmo bem brasileiro marcava o ritmo da canção, que falava das ruas de ouro da cidade eterna de Jerusalém. Uma fila de pessoas dançantes aguardava para serem ministradas. Eu fiquei parada na porta da igreja e não consegui dar nem mais um passo em direção ao baile. Lembrei-me de ter visitado essa igreja há mais ou menos 1 ano, no dia em que uma cantora muito talentosa, Cristiane Carvalho, estava lá no aniversário de 15 anos. Fiquei muito emocionada com sua voz aguda. Então a canção sobre o céu me puxou para dentro da igreja. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. A presença sobrenatural do Espírito Santo tomou
todo o meu corpo lá na rua. Fiquei arrepiada e fui andando para o meio da igreja. As pessoas cantavam, batiam palmas e caíam no chão, cheias do poder de Deus. Eu nunca tinha visto aquilo. Fui para a fila para ser ministrada. O pastor estava ministrando sobre a igreja há horas. Eu chorava e chorava. Meu corpo foi envolvido pelo poder de Deus. E eu não queria ir mais embora. Fui até o pastor, ele impôs as mãos sobre mim, mas não caí no chão. Sabia que estava o quanto estava longe de Deus, mas queria ser cheia do Espírito Santo. Eu conhecia aquele ambiente celestial, chorei muito, estava me arrependendo. Nem sei quanto tempo fiquei ali na igreja ouvindo a canção e chorando na fila para receber o poder de Deus. De repente, senti uma mão apressada bater no meu ombro. Ei, o que você está fazendo? Está todo mundo te esperando na porta do baile e você sumiu. Tá doida, garota? O que você está fazendo aqui nessa igreja? Eu não havia me dado conta, mas todos os meus amigos seguiram para a balada e eu literalmente fui arrebatada, sugada para dentro da igreja. Quando me lembro daquele dia, percebo quanto o mundo pode ser ousado indo pescar na igreja. Eu estava dentro da igreja e eles me acharam. Por outro lado, não há como não pensar na volta de Jesus. Será assim. 2 estarão andando juntos, um será levado e o outro será deixado. Deus me sugou para ele naquela noite e meus amigos seguiram para a bagunça, para o álcool. Eu fiquei ali guardada. Não podemos perder nenhum jovem para o mundo, porque Jesus está voltando. Voltamos para o baile e lá o menudo me disse, todo domingo, eu penso que não devia estar aqui, mas eu volto. Fiquei imaginando que ao lado daquele muro, daquele lugar, ficavam os fundos da igreja, apenas um muro. Fiquei desconcertada, pois não podia me esquecer de que minutos antes eu me encontrava completamente envolvida no cobertor do Espírito Santo. Pensei, eu preferia estar lá, mas não tive forças para voltar. Algumas águas ainda rolariam naquele tempo. Um amigo querido, filho de um policial, levou um tiro na coluna durante um assalto e ficou paraplégico. O bandido atirou nele para fugir, depois de roubar seu chevette tunado e cheio de neon. Outro amigo foi preso, e então descobrimos o que ele fazia de verdade da vida. Um outro passou a andar armado. O outro caiu de moto e quase morreu. Dias antes, eu estava na garupa da moto dele e cortei meu rosto com uma linha de pipa e cerol. Quase fiquei cega, mas a linha falhou ao passar sobre meu olho esquerdo. Só teve fio para cortar a face, mas podia ter sido o pescoço. As coisas estavam ficando muito estranhas, nebulosas demais, e Jesus estava me chamando, mas eu não queria ouvir. Eu era proibida de andar de moto, mas comecei a circular cada vez mais sobre elas, indo e vindo com meus amigos. Saíamos para a praia da Barra da Tijuca de manhã, nas motos e carros tunados, à noite, balada e álcool. Era verão, de 1991. A separação de meus pais. De vez em quando, eu ainda dormia no quarto dos meus pais. Naquela noite, enquanto preparava meu colchonete no chão, senti que minha mãe estava desconfiada de que meu pai tinha outra pessoa. Ele só chegava depois que eu já estava dormindo, e nesse dia eu acordei com minha mãe muito exaltada, discutindo com ele, perguntando onde ele havia passado a noite. Fingi que estava dormindo. Não me lembro do resto da discussão. Não sei se dormi mesmo ou se deletei esse trecho da memória, portanto não posso descrevê-lo com clareza. Sei que depois minha mãe me contou tudo e me pediu para ajudá-la a fazer as malas dele, pois ela iria mandá-lo embora. Todas essas cenas são meio embaçadas na minha mente, muitas vezes desconexas. Sei que ambos tinham seus motivos e suas explicações, mas quero falar das minhas lembranças apenas. Não de quem estava certo ou errado, apenas das minhas lembranças. Peguei as malas e fui arrumando de acordo com o que ela me entregava. Cada peça de roupa parecia gritar, não faça isso. Eu não queria fazer. Por que aquilo estava acontecendo? Eu me perguntava. Minha mãe chorou e me contou uma história que eu ouviria repetidas vezes por muitos anos. Uma história de dor e de choro. Mas eu tinha um artifício para não sofrer, sair de mim. Então liguei a tecla mute e logo a voz da minha mãe foi ficando cada vez mais distante. E eu, com um movimento de repetição, roboticamente fui enchendo as malas. Meu pai chegou e viu suas malas enfileiradas no corredor. Eu estava pasma, congelada. Queria fazer parte da parede e foi assim que me senti. Fui para o meu quarto e percebi que os dois entraram no quarto deles para conversar. Sentei na minha cama verde, encostei de lado e dormi sem nem trocar de roupa. Só acordei de manhã com o frio vindo da janela aberta. Meu pescoço estava duro por causa da posição incômoda em que dormira. Levantei, correndo para ver o que tinha acontecido. Vi minha mãe debruçada na janela, de robe rosa, e meu pai lá embaixo colocando as malas no carro.
Eu caí num buraco negro, como se estivesse sendo puxada para baixo com todas as minhas lembranças. Como um filme rodado ao contrário, como um álbum de fotografias passado em velocidade máxima diante de meus olhos. De trás para frente. Não! Gritei por dentro. Pensa, pensa, aperta a tecla mute. Fica dormente, fica. E foi assim que eu fiquei fria. Não abracei minha mãe, não compartilhei nada. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Aquele era o luto dela, não o meu. Eu precisava me convencer de que meu pai estava se separando, não estava se separando de mim, não era de mim, era dela. Eu repetia para mim mesma: não existe ex-pai, apenas ex-marido. Você é madura, você vai superar, está tudo bem. Não chorei na hora. Não me lembro bem daquele dia, mas lembro-me de que a tia Elô, amiga da mamãe, foi à nossa casa para fazer companhia a ela. Meus dias amargos começaram. A troca de ofensas entre eles alcançava meu coração no meio do caminho. Cada um esperava que eu ficasse do seu lado, e foi aí que me rachei ao meio. Tentava agradar aos dois e ouvia os dois. Isso era como o peso de uma bigorna sobre meus ombros, mas eu tinha de ser forte, tinha de ser adulta. Os dias que se seguiram na escola foram de profundo silêncio. Chorei apenas com menudo. Fiquei em busca de um lar que não era geográfico, mas emocional. Eu não tinha lar emocional, apesar da amizade e do amor dos meus pais por mim. No condomínio havia uma família muito querida. A família da tia Madalena, mãe da Helena, da Fabrícia e do Walterzinho. Eu passava horas na casa deles. Era para lá que algumas vezes eu fugia da dor da minha mãe, que também era minha. O dia da audiência chegou. Tive de ir diante do juiz e escolher com quem queria ficar. Eu não queria escolher, queria ficar com os dois. O juiz deu minha posse e guarda para a mamãe e determinou que 20% do salário do meu pai seria para mim. Saí de lá anestesiada. Aquilo foi como um velório. O fórum parecia uma capela fúnebre e o juiz um padre. Eu quis ir logo embora, como quem sai de um hospital com doenças contagiosas. Do outro lado de fora havia uma fila de pessoas para a mesma finalidade. Que lástima. Minha vida continuou a mesma. Nos bailes, as pessoas me olhavam como se quisessem dizer algo. Eu sabia, sem querer, que o menudo estava me traindo descaradamente. Obrigada por acompanhar a leitura da 9ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim.